Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. Eu acho que esse podcast vai dar mais de 1 hora e meia. Basicamente, eu tive uma discussão há 2 semanas atrás com um cara, um linguista do YouTube. Uma discussão entre aspas, né? Eu tava pedindo mais para ele explicar que eu não sou um linguista também, então eu tenho que me pôr no meu lugar e ser humilde e tentar entender o que ele tá falando. Então foi isso. Aí eu tava discutindo porque eu queria levantar de novo o meu ponto, só que com o chat GPT pra ver se eu tô certo ou se eu tô errado. Aí eu fiquei puto com o chat GPT e fui discutir com o DeepSeek pra ver o que tava errado e certo. Tá, basicamente eu mandei o comentário pro DeepSeek depois de conversar com o ChatGPT. Vou tentar descrever completamente o que aconteceu e assim quero que você avalie tudo. Acabei de ter uma discussão com o ChatGPT-4 sobre uma outra discussão que eu tive com um linguista brasileiro. O título do vídeo é "Sua forma de falar te torna menos inteligente? É uma dúvida". Escrevi: fale de maneira profissional como se fosse um super linguista que sabe tudo de linguística. o que ele fala e o que está correto e errado. O chat respondeu. Ele respondeu em inglês e, na real, eu coloquei o DeepSeek também nesse chat. Tipo, para analisar o vídeo, né? Porque tem como você comparar. Aí ele primeiro manda em inglês e depois em português. O vídeo apresentado trata de um tema profundamente discutido na linguística e na filosofia, a relação entre língua, pensamento e percepção do mundo. O autor do vídeo argumenta contra a ideia de que as línguas moldam de forma determinante a maneira como os falantes percebem e concebem o mundo. Ele também critica a tendência de romantizar as diferenças linguísticas, apresentando exemplos e argumentos que buscam desmontar certas visões simplistas sobre o assunto. Vou analisar o que está correto e o que está incorreto na argumentação com base em conceitos da linguística moderna. Aí é a resposta do ChatGPT, que tem um DeepSeek embutido nele, só que é um ChatGPT, sei lá, foda-se. O que está correto no vídeo é crítica à visão reducionista das línguas. O autor está absolutamente correto ao criticar a ideia de que cada língua possui uma única concepção de um fenômeno, como se as palavras fossem sinônimos de ideias fixas. Tem a diferença entre semanciologia e onomasiologia. Semanciologia e... Tá. Ele exemplifica isso com o verbo prestar em português, mostrando que a mesma palavra pode ter significados muito diferentes em contextos distintos. Isso reflete um ponto fundamental da linguística. As palavras são ferramentas que adquirem significado em interação com o contexto, a cultura e a experiência dos falantes. Desmonta o mito da linguagem que molda o pensamento. O vídeo critica a ideia de que as línguas influenciam de forma determinante a maneira como os falantes pensam. Ele cita exemplos como o fato de línguas sem tempos verbais, como o chinês ou japonês, ainda permitirem a expressão de conceitos temporais. Isso está alinhado com a crítica moderna ao hiperativismo linguístico, uma versão extrema da teoria de Sapir-Whorf, que sugere que a língua determina o pensamento. Na verdade, a relação entre língua e pensamento é mais complexa e mediada por fatores culturais e cognitivos. Destaca a importância da experiência e da cultura. O autor argumenta que a expansão da visão de mundo ao aprender uma nova língua não está diretamente relacionada à mudança de estruturas linguísticas, mas sim ao contato com outras culturas, histórias, narrativas e valores. Esse ponto é fundamental, pois reconhece que a aprendizagem de uma nova língua estrangeira é um processo de imersão cultural e não apenas um exercício de tradução de conceitos. Crítica à fetichização das línguas exóticas. Peraí. Tá, continuando, não sei se eu li essa parte.
O vídeo também está correto ao criticar a tendência de romantizar as diferenças linguísticas, apresentando-as como algo mágico ou exótico. Essa visão pode levar a estereótipos e a uma compreensão superficial das línguas e culturas, ignorando a complexidade e a diversidade interna de cada grupo linguístico. O que está incorreto ou pode ser melhorado. Oposição excessiva à ideia de que a língua influencia o pensamento. Embora o vídeo critique adequadamente o imperativismo linguístico, ele parece ignorar os trabalhos mais recentes e equilibrados na área, que reconhece que a língua pode influenciar o pensamento de maneiras sutis e contextuais. Por exemplo, estudos mostram que falantes de línguas que distinguem mais shades de azul, como o russo, tendem a perceber melhor essas diferenças, ou que falantes de línguas sem gêneros gramatical podem ter uma percepção menos estereotipada de gênero. O vídeo parece defender uma posição absoluta de que a língua não influencia o pensamento, o que pode ser excessivo. Realmente, ele tem isso de um exagero de tipo, o senso comum tá falando isso, então eu vou falar absolutamente o contrário. Não é assim, cara, tem que achar um caminho do meio, tem que ver, não é todo mundo tá absolutamente errado e eu certo, sei lá. Mas esse negócio de, tipo, eu shades de azul como o russo, eles percebem mais as diferenças. Talvez se encaixe com aquela ilusão de frequência, tipo, que as pessoas percebem mais um fenômeno que alguns espiritualistas chamam de sincronicidade. 2. A interpretação simplista de exemplos linguísticos. Em alguns momentos o vídeo parece desconsiderar a riqueza e a complexidade das línguas. Por exemplo, ao discutir o francês e a expressão faire attention, F-A-I-R-E, attention, parece inglês, né? Attention, A-T-T-E-N-T-I-O-N. O autor sugere que a palavra teria um significado mais relacionado a tomar cuidado do que a prestar atenção. No entanto, ele não explora como essas diferenças podem refletir nuances culturais ou cognitivos. Em vez disso, ele parece reduzir o debate a uma discussão de certo e errado, sem reconhecer que a relação entre línguas e cultura é mais sutil. A ausência de referências teóricas e empíricas. Embora o vídeo apresente argumentos convincentes, ele não cita estudos ou teorias linguísticas que respaldam suas afirmações. Depois eu vou meio que defender ele em relação a isso. Por exemplo, ao discutir a ideia de que a língua não molda o pensamento, ele poderia se referir a trabalhos de linguistas como John McWhorter e Daniel Everett, que defendem posições semelhantes. Sem essas referências, o vídeo pode soar como uma opinião pessoal em vez de um debate teórico fundamentado. Subestimação do valor da diversidade linguística. Embora o vídeo critique a fetichização das línguas exóticas, ele parece minimizar o valor intrínseco da diversidade linguística ao dizer que não é a língua que muda a sua visão de mundo, mas as vivências. Ele ignora que a própria língua é uma forma de vivência cultural. Exatamente. A diversidade linguística é importante não apenas por um termo em inglês, cognições, não um termo em chinês, cognições, mas também por outro termo em chinês, heritage, que tem a ver com hereditariedade e identidade. Depois ele fala. Conclusão. O vídeo apresenta uma argumentação forte e bem-sucedida contra visões simplistas e deterministas sobre a relação entre língua e pensamento. Ele está correto ao destacar que a diversidade linguística não deve
ser romantizada ou exotizada, e o que é aprendizagem. E a aprendizagem de um novo... Caralho, vai tomar no cu. Ó, que filho da puta. Cadê? Até me perdi. Tá bom. No entanto, ela não... Que? E a aprendizagem de uma nova língua é um processo cultural e cognitivo mais amplo. Não pode... No entanto, ela pode ser melhorada ao reconhecer que a língua pode influenciar o pensamento de maneiras sutis e contextuais, ao explorar mais profundamente as implicações teóricas e culturais das diferenças linguísticas. Por isso que essas porra morrem, ó. O barulho que essa desgraça faz. Em resumo, o vídeo é uma contribuição valiosa para o debate sobre a língua e pensamento, mas ele pode alcançar ainda mais força teórica e empírica ao incorporar uma abordagem mais equilibrada e multifacetada. Exatamente. Depois eu enviei outra pergunta esclarecendo a discussão que tive com o linguista. Eu argumentei assim: eu genuinamente não entendi. Era o vídeo sobre Orwell e distopia linguista, onde ele fala que o Orwell não sabia nada de linguística e tal. Mas óbvio, era um romance, uma ficção, então ele não tem que saber. Se uma pessoa tem um repertório linguístico maior, significa necessariamente que ela tem mais armas, entre aspas, para lidar com significados. Se eu não me engano, o que eu lembro de onomasiologia e semanciologia é que a semanciologia, ela vem da semântica, né? Que é o estudo de como uma palavra pode ter diferentes significados. E a onomasiologia parece que é o campo da linguística que vê uma coisa que tem um significado e a partir desse significado tem vários significantes, que significado é a parte conceitual e material que é atribuído um significante, que é a sua parte material e concreta na realidade material. Então meio que a onomasiologia parte de algo que tem vários significados, tipo um banco. Aí tem um banco de assento e tem um banco de instituição financeira. Ou seja, tipo, um mesmo objeto pode ter vários nomes ao longo do tempo, vários significantes atribuídos a ele, e a semanciologia pega como vários significantes têm um mesmo significado ligando todos eles. Eu acho que é mais ou menos assim. Tá, continuando. Então, meio que assim, para lidar com essa quantidade de significados, e tem armas, que é os significantes, a parte material e tal. E eu dou um exemplo hipotético no meu argumento. Existe o zero de linguagem, uma pessoa que não sabe falar e não fala nada, e o 100 de linguagem, onde a pessoa tem pleno domínio de todos os aspectos de sua linguagem. Essa segunda pessoa não teria vantagens em cima da que não fala? Deve existir intermediários, uns mais pobres e outros mais ricos linguisticamente. Nesse sentido, faz um pouco de sentido crer que a pessoa com repertório maior de linguagem não se deixaria enganar por alguém com menos conhecimento. Tá entendendo? Tipo assim, uma pessoa com mais conhecimento, obviamente, é superior a uma que tem menos conhecimento no contexto de conhecimento. Construir uma frase com elementos sintáticos, reposicionar corretamente palavras dentro de uma frase em que surtem mais efeito. Ou seja, isso seria meio que importante na retórica, na oratória,
no modo de falar, daria mais impacto. Um palestrante, ele necessariamente precisa ter uma linguagem apurada, uma forma de comunicar a ideia eficaz. Se eu não falo a linguagem da matemática e seus códigos, eu não sei falar sobre matemática. Isso me faz sair perdendo nesse mundo em comparação a quem sabe mais do que eu. Se puder me mostrar meus erros, eu agradeço você. Abraços. Ele respondeu. Para usar o seu exemplo inicial, pense que o processo através do qual alguém atingiria o nível 100 da linguagem tende a lapidar a capacidade cognitiva desse alguém. Caraca, eu tô na metade do negócio e já deu 15 minutos e eu não tô conseguindo falar porque vem a merda de um avião a cada segundo. Tá, até esse ponto, normal, concordo com ele. A linguagem lapida a cognição. Isso, normal. Mas é a cognição que veste a roupagem de linguagem. Ela que usa a linguagem para se expressar e não contar. Mas tá bom. Mas esse aperfeiçoamento se dá pelo processo que leva ao domínio da língua, e não pelo domínio da língua em si. Ou seja, há uma correlação entre repertório linguístico e cognição, mas não necessariamente causalidade. Sim, caraca, eu concordei com ele e nem lembrava. Isso porque dominar os registros mais complexos de uma língua, mesmo nossa língua nativa, demanda instrução, prática, tempo para introspecção e acesso à cultura, seja ela artística, intelectual ou idealmente ambas. Mas os padrões linguísticos nem de longe determinam a sofisticação da cognição de uma pessoa. Sim, é possível falar sobre hipóteses e fazer especulações, mesmo que sua língua não disponha de um modo verbal como subjuntivo. Subjuntivo é um modo em frases como se eu soubesse. Existem mentes brilhantes em todas as línguas, e as línguas variam assustadoramente em aspectos sintáticos, como ordem das palavras na frase, ou mesmo morfológicos, como a flexão verbal. Falei mais sobre isso em outro vídeo mais antigo, que é o que eu falei, né? Sua forma de falar te torna menos inteligente. Eu já tinha visto esse vídeo quando ele falou e mandei para o ChatGPT analisar. Tá, características estruturais das línguas são praticamente resultados aleatórios da variação. Não são formas de dar mais eficácia ao motor, para usar a outra metáfora. Caraca, eu usei... É mesmo, né? Eu tinha usado um outro argumento. Caraca. Peraí, eu tenho que pegar o argumento. Outra pessoa tinha falado no meu comentário. Uma língua possuir mais termos não torna a melhor que outra. A variedade terminológica não limita a capacidade cognitiva do ser humano, pois a língua é, em primeiro lugar, um veículo de transmissão daquilo que a cognição constrói interagindo com o mundo. Recomendo o vídeo do próprio André aqui mesmo nesse canal. Sua língua determina sua visão de mundo e seu pensamento. Ele explica muito melhor do que eu conseguiria. Aí esse filho da puta desgraçado deu o coração no comentário dele e não no meu, que tava propondo um debate. Pra você ver como esses merdas são filhos da puta, né? Não, tá. Aí eu falei, eu vi esse vídeo. Entendo que você vê que o cara nem leu meu comentário, que depois ele recomenda o mesmo vídeo que o cara recomendou, e eu falei, eu vi esse vídeo. Entendo que a língua não determina a realidade e sim é uma ferramenta para entender a realidade. Porém, nesse mesmo exemplo que você citou, veículo de transmissão, sei que não é um veículo literal. Porém, suponhamos o veículo que precisa de motor, ignição, vela, etc. e etc. A linguagem tem suas ferramentas gramaticais, a sintática é a forma como as palavras se rearranjam entre si para dar mais eficácia ao motor ou à mensagem a ser passada. Eu interajo com um vendedor que consegue me ludibriar. Significa que a minha cognição era inferior à dele naquele momento?
Se ele conseguiu me enganar, teoricamente sim, né? Se alguém faz uma review de um quadro do Van Gogh, onde a pessoa tem mais repertório de arte, que é a linguagem específica daquilo, ela pode me explicar de modo muito mais eficaz. Aí eu falei, se puder me explicar melhor onde eu estou errado. Aí, tá. Onde que a gente parou? Continuando, até porque um aspecto estrutural que facilita a clareza em uma linguagem em geral é um fator que prejudica a clareza em outra língua. Ele errou aqui, mas tá bom, tudo bem. E note que mesmo pessoas com um domínio invejável da língua ou das línguas estão sujeitas a vieses cognitivos que os seres humanos apresentam. Podem cometer erros e serem influenciados por expectativas e emoções. Tá, isso tudo bem, mas tipo assim, se a pessoa entende o que são vieses psicológicos, se entende que ela está menos sujeita aos próprios vieses psicológicos porque ela tem uma consciência maior e ampla sobre aquilo, e se ela tem uma consciência mais ampla, isso é através do quê? Da linguagem. Aí ele fala, inclusive porque ninguém é igualmente inteligente em todas as áreas. Pode ser que eu seja facilmente ludibriado por um vendedor ou marqueteiro, mas seja extremamente perspicaz e tenha um raciocínio ótimo para lidar com problemas mecânicos que acometem o meu carro. Ficou um pouquinho mais claro? Aí eu mandei um emoji falso de felicidade, ficou sim, mas não ficou não. Aí eu perguntei pro ChatGPT, a gente tá só iniciando só. Já deu 20 minutos. E aí, quem está correto? Aí o ChatGPT respondeu: a troca de argumentos que você apresentou reflete um debate importante na linguística e na psicologia cognitiva sobre a relação entre linguagem, cognição e a capacidade de lidar com significados e contextos. Vamos analisar os pontos apresentados por ambas as partes para esclarecer quem está mais alinhado com a compreensão atual da linguística. Ele não ter dado o coração no meu comentário pode parecer fútil, mas mostra que o caráter dessa pessoa não se agrada quando alguém ou tenta ir contra o que ele acredita, ou porque ele deve se sentir o mais inteligente, o mais foda, né? E as outras pessoas inferiores, mas no fundo ele quer dar aquela coisa, eu não sou elitista, sei lá, vai tomar no cu desse cara. Se fuder. Eu já xinguei o Lupe Lock e continuei assistindo os vídeos dele. E não sei se eu vou acompanhar esse cara, que eu não sou tão fã de linguística. Análise da sua argumentação, repertório linguístico e armas de significados. Você argumenta que uma pessoa com repertório linguístico tem mais armas, entre aspas, para lidar com os significados, o que é uma observação válida. De fato, o domínio de uma língua pode facilitar a comunicação e a compreensão de nuances, especialmente em contextos complexos. No entanto, a ideia de existe um nível 100 de linguagem que garante vantagens absolutas pode ser questionada. Óbvio, é uma analogia, não é algo verdadeiro, é uma expressão figurativa. Intermediários linguísticos. A sua observação sobre a existência de intermediários linguísticos é pertinente. Linguistas reconhecem que existem variações significativas nas habilidades linguísticas das pessoas e essas variações podem impactar a eficácia da comunicação. Contudo, o argumento de que isso se traduz diretamente em superioridade cognitiva não é tão simples. É simples sim, é puramente simples. Uma pessoa que lê mais livros, que tem repertório, que ela estimula a sua cognição a partir da linguagem, ela é mais inteligente e pronto, acabou. A ciência como um todo fala disso. Dominância da linguagem matemática. Você menciona que a falta de conhecimento em uma linguagem específica como a matemática resulta em desvantagens. O que é correto. Se eu tô indo numa padaria comprar pão e uma pessoa não sabe fazer os cálculos de quanto ela deve de troco, ela pode sair perdendo, né?
Isso é uma observação correta em muitos contextos, já que a familiaridade com a linguagem técnica de uma área pode influenciar a capacidade de participar efetivamente em discussões ou resolver problemas nessa área. Análise da resposta é recebida. Correlação versus causalidade. O interlocutor destaca que há uma correlação entre repertório linguístico e capacidade cognitiva, mas não necessariamente uma causalidade direta. Aí ele continua. Esse ponto é crucial e está alinhado com a pesquisa contemporânea em linguística e psicologia. A habilidade linguística pode refletir a cognição, mas não a determina. Eu não sei muito disso, não. Eu acho que a linguagem é um instrumento da cognição para ampliar a própria cognição. Então, se torna circular. Então, literalmente, determina sim, porque a cognição determinando elementos da realidade para ampliar a si mesma. Então, ela se autodetermina, entendeu? Se eu sou determinado a fazer determinadas coisas, então, se eu crio uma máquina que altera o meu mecanismo cerebral, eu estou conseguindo criar algo na realidade que altera o que eu sou capaz de fazer. Se eu crio implantes robóticos e coloco no meu corpo, eu estou conseguindo determinar o meu determinismo. Eu estou conseguindo ter um livre-arbítrio, entre aspas. Variedade linguística e cognitiva. O argumento de que as mentes brilhantes existem em todas as línguas é uma defesa válida da diversidade linguística. Meu Deus, mas eu não tô falando que... Tipo assim, eu acho que ele não entendeu o meu ponto. Eu não tô falando que não pode existir gênios em uma língua menos sofisticada. Eu só tô falando que uma pessoa, ela amplia. Eu tô seguindo o Wittgenstein, quando ele fala que os limites da linguagem são os limites do meu mundo. A capacidade de pensar e criar não está restrita a uma estrutura linguística específica. A cognição é influenciada por muitos fatores, incluindo contexto cultural e experiências individuais, independentemente do idioma falado. Tá? Vieses cognitivos. O interlocutor menciona que, mesmo indivíduos com grandes domínios linguísticos, estão sujeitos a vieses cognitivos. Isso é um ponto importante, pois destaca que a inteligência e a capacidade de julgamento não são uniformes e podem variar significativamente entre diferentes áreas do conhecimento. Tá, se a pessoa conhece psicologia e conhece os vieses cognitivos que influenciam a psique dela, ela está menos sujeita a vieses cognitivos. Se ela conhecer a linguagem, existe uma linguagem que é uniforme, é toda a linguagem. Só que existem hierarquias de linguagem. Aí, por exemplo, uma área como a psicologia é um tipo de linguagem, a matemática é outro tipo de linguagem. Se a pessoa conhece de psicologia, ela não está tão sujeita a vieses psicológicos como quem não conhece. Tá, eu não sei se eu li essa parte. Isso é um ponto importante, pois destaca que a inteligência e a capacidade de julgamento não são uniformes e podem variar significativamente entre diferentes áreas de conhecimento. Conclusão: ambos os lados têm argumentos válidos, mas a resposta que você recebeu contém nuances que refletem uma compreensão mais profunda da relação entre linguagem e cognição. A ideia de que um repertório linguístico mais amplo pode facilitar a comunicação e a expressão de ideias verdadeiras, mas não é uma garantia de que a pessoa será mais inteligente ou menos suscetíveis a erros cognitivos. Como eu já expliquei, eu acho que é garantia sim. Se você está exposto a livros que têm palavras, você está exposto a coisas que te deixam mais inteligente e menos propenso a erros que alguém... Se você é um doutorando em filosofia e você realmente aprendeu aquilo que foi passado para você, você está imune a certos erros primários que uma pessoa não doutorando em filosofia cometeria. Você está entendendo a porra do meu ponto?
Portanto, enquanto você levanta pontos importantes sobre a relevância do repertório linguístico, a resposta recebida traz à tona a complexidade da relação entre linguagem e raciocínio, enfatizando que a língua é uma ferramenta, mas não o único determinante da capacidade cognitiva. Voltando. A interação entre linguagem, cultura e experiências pessoais é multifacetada e merece ser considerada em qualquer discussão sobre o tema. Aí eu perguntei, o que vem primeiro, o pensamento ou a linguagem? É uma pergunta capciosa, né? O pensamento vem primeiro e a linguagem vem como tradução desse pensamento. O pensamento usa a linguagem de meio veículo para se expressar ou a linguagem usa o pensamento de meio veículo? Aí é uma ideia meio co-original, porque eu estou falando assim, ou eu, por meio da linguagem, uso o pensamento ou a linguagem, que é um tipo de lógica, usa o pensamento como meio veículo. Eu estou falando que as pessoas são meios contingentes para expressar uma verdade que transcende o mero pensamento e a própria linguagem. Na neurociência diz que o cérebro está constantemente em interação com o mundo, isso ocasiona em mudanças morfológicas no cérebro. Neuroplasticidade, qualquer conhecimento, mesmo que em pequena escala, altera fisicamente o cérebro. E com isso, a linguagem mostra que o cérebro pode expandir conforme o fonador apreende mais da realidade linguística e os conceitos ampliam regiões cerebrais. Ele respondeu a primeira parte em inglês. Deixa eu ver. Tá. Ele respondeu totalmente em inglês, peraí. Vou ler as partes que ele respondeu. Ok, essa parte eu não tinha lido, tá? É a primeira vez que eu tô lendo. Ok, então estou tentando entender esta questão. O que vem primeiro, pensamento ou linguagem? É um meio que um problema do ovo e da galinha, não? Tipo, pensamos em palavras ou as palavras nos ajudam a pensar. E tem essa parte sobre a neurociência, dizendo que o cérebro está constantemente interagindo com o mundo. Tá, essa parte que ele está raciocinando, né? Então, cadê a outra parte? Que ele para de raciocinar. Então, tem a parte da neurociência, mas aqui significa... cadê? Mas isso significa que as estruturas do cérebro influenciam como pensamos. Tipo, se uma língua tem uma maneira específica de expressar o tempo, isso afeta a forma como os falantes dessa língua percebem o tempo. Ouvi falar sobre isso em relação à hipótese Sapir-Whorf, que sugere que a linguagem influencia o pensamento. Tá. A relação entre pensamento e linguagem é complexa e dinâmica, com cada um influencia o outro de forma bidirecional. Aqui está um resumo estruturado. Consideração inicial. A questão se o pensamento ou linguagem vem primeiro é semelhante ao problema ovo e da galinha. Ele examina se o pensamento é expresso por meio da linguagem ou se a linguagem serve como meio para o pensamento. Tá, isso é meio a mesma coisa falada de formas diferentes, um quiasmo. Pensamento sem linguagem. Bebês e crianças pequenas demonstram que o pensamento pode existir independente da linguagem. Tá, então pede para um bebê discutir com um Gödel para ver se ela sabe alguma coisa. Não, né? Foda-se que o pensamento existe sem linguagem. Pensamento sem linguagem é confuso, é abstrato. Não, é confuso só, não tem significado. Tá. Eles são capazes de pensar e se comunicar por meios não verbais, indicando que o pensamento precede a linguagem no desenvolvimento inicial. Linguagem que aprimora o pensamento. À medida que os indivíduos aprendem a linguagem, sua capacidade de se expressar e formar pensamentos se torna mais complexos. A linguagem fornece uma ferramenta para organizar e articular pensamentos, aprimorando assim os processos cognitivos. Neuroplasticidade e aprendizagem de linguagem.
A neurociência destaca que o cérebro é maleável e muda com as experiências. Aprender uma nova língua, expandir o vocabulário, altera fisicamente o cérebro, apoiando a ideia de que a aprendizagem de línguas é uma forma de religação cerebral. Hipótese Sapir-Whorf. Esta hipótese sugere que a língua influencia o pensamento, mas sua validade é debatida. Não há validade. Eu acho que não, porque tem a forte, né, e tem a fraca, a hipótese Sapir-Whorf da linguística. Aí fala que a linguagem altera a realidade, no caso a forte. A fraca fala que só influencia o pensamento. Isso é óbvio. Se eu tenho um conjunto de ideias que eu consigo transpassar por meio da linguagem, isso faz uma outra pessoa mudar a visão que ela tem do mundo. Isso foi a linguagem de um ser externo influenciando o pensamento de um outro ser. Enquanto alguns estudos apoiam a ideia de que a linguagem pode moldar a percepção, outros argumentam contra a sua natureza determinística. Interação dinâmica. Em vez de processo linear, o pensamento e a linguagem evoluem coevoluem, né? À medida que os indivíduos adquirem novas habilidades e conhecimentos linguísticos. Seus cérebros se adaptam, permitindo um pensamento mais complexo, o que, por sua vez, permite um uso mais sofisticado da linguagem. Conclusão. Embora o pensamento possa existir independentemente da linguagem, particularmente nos estágios iniciais, a língua desempenha um papel crucial na formação e expansão do pensamento. A interação entre pensamento e linguagem, apoiada pela neuroplasticidade, ilustra que o cérebro é responsivo às experiências linguísticas. Portanto, a questão não é sobre o que vem primeiro, mas como eles trabalham juntos para permitir a cognição e a comunicação humana. Em essência, o pensamento e a linguagem estão profundamente interligados, com cada um influenciando o outro em processo contínuo e dinâmico. Essa interação ainda apoiada pela adaptabilidade do cérebro, destacando o papel significativo da linguagem no desenvolvimento cognitivo e na comunicação. Aí tem a outra parte que ele fala. A relação entre pensamento e linguagem é intrincada e multifacetada, que é um resumo estruturado da exploração. Pensamentos antes da linguagem. Inicialmente, o pensamento existe independente. Caraca, é a mesma coisa? Oxi. Foda-se então. Porque eu acho que você e eles estão sendo burros. O que lhes dei foi eu lhes dei exemplos convincentes, analogia de níveis de linguagem de 0 a 100 variação entre eles. Quando eu tratei de um comerciante, se souber táticas de venda com o uso de persuasão psicológica, saber de economia, saber como manipular ou sugestionar, ele é superior a mim neste aspecto e pode levar vantagem se for o desejo dele. Assim como brasileiros que enganam gringos vendendo caro peças de roupa que são baratas, ou de até dadas por escola pública, como aconteceu. Um cara vendeu uma roupa de escola para um gringo a $200, sei lá, $50, sei lá. A linguagem é determinante para a cognição, sim. Como no caso da Elizabeth Fritzl, onde ela ficou presa num quarto escuro durante toda a vida e foi abusada pelo pai e depois saiu, não conseguia enxergar direito nem se comunicar, pois não foi ensinado a ela. Então ela tem uma cognição humana. Ela não tem uma cognição humana exatamente, porque a comunicação dela não foi treinada e o cérebro não evoluiu e se adaptou para a linguagem que demonstra nuances nas coisas. A linguagem faz você discriminar e perceber nuances nas coisas. O córtex visual dela não foi estimulado corretamente, o que fez ela não ter uma visão completamente apurada. Provavelmente não recebeu nutrientes o suficientes para
para desenvolver o cérebro. Se o vocabulário de uma pessoa é reduzido a 100 palavras, em comparação a alguém que possui o repertório de 1 milhão de palavras, é como se a pessoa com 100 fosse um sedentário fumante e a outra pessoa é um polímata muitíssimo saudável. Tem outra parte que ele mandou em inglês, mas eu não consegui ler, eu não traduzi, então foda-se. A análise do debate revela nuances importantes na relação entre... Eu acabei de iniciar o bagulho depois dos argumentos. A análise do debate revela nuances importantes na relação entre linguagem e cognição com pontos válidos em ambos os lados. Aqui está uma síntese estruturada. Pontos fortes do seu argumento. Caso Elizabeth Fritzl, a privação extrema de linguagem e interação social prejudicou severamente seu desenvolvimento cognitivo e sensorial. Isso demonstra que a linguagem é crucial para o desenvolvimento cerebral normal, corroborando a ideia de que a ausência de estímulos linguísticos limita a cognição humana. Vantagem contextual da linguagem: domínio de habilidades linguísticas específicas como a persuasão, conhecimento técnico ou retórica. Pode conferir vantagens em situações práticas, comerciantes manipuladores. Isso mostra que a linguagem é uma ferramenta estratégica em contextos sociais e profissionais. Neuroplasticidade e expansão cognitiva. A aprendizagem de novas palavras e conceitos altera fisicamente o cérebro, expandindo redes neurais. Isso reforça que a linguagem contribui para a complexidade do pensamento e a adaptação cerebral. Tá. Eu acho que eu termino amanhã, mas vai demorar muito. Como eu tô com preguiça de ler todos os argumentos meu e do de psique e o meu, eu vou ler só o meu. Vou explicar de novo por que você está sendo burro. A comparação é uma analogia, uma expressão figurada, sedentarismo versus poliatletismo, pessoa mais letrada versus menos letrada. Eu sei que sou elitista e os inputs que você recebe é de uma classe dominante falando para você enviar outputs elogiando as pessoas de humanas burras. Eu não falei de modo literal, isso é ignorância da sua parte. Para que eu leria um livro sequer se a linguagem e o repertório linguístico não me deixaria mais inteligente? Para que eu tentaria tirar algo de uma conversa com você e o ChatGPT, se não por meio da linguagem e conhecimento maior que vocês têm a respeito do meu próprio conhecimento? Percebe o como vocês três estão sendo burros? Eu me baseio em argumentos lógicos e não em trabalhos acadêmicos que podem ser superados e desmentidos por outros. Foda-se o que o autor falou e o outro repetiu ou contradisse. A linguagem é uma estimulação cognitiva, sim. Se o comerciante usa a linguagem de forma pragmática contra mim, ainda assim é uma forma de linguagem que eu sou sedentário, entre aspas. Se alguém é plenamente versado em lógica formal e a clássica, desde a clássica e a formal, na verdade, desde Aristóteles, Tarski, Frege, Russell, Gödel, etc., obviamente, o argumento que ele lançar é imensamente superior ao de alguém que não sabe o básico de lógica, nem clássica nem formal. Percebe que você está sendo burro? O experimento mental é uma gaiola, uma caixa linguística que vai do know way para demonstrar o know-how. Um saber por quê que demonstra um saber como. Assim como teorias matemáticas ou filosóficas que se provaram verdadeiros no futuro, referente àquela época, né? Einstein e seus experimentos mentais que geraram a teoria da relatividade. Por exemplo, vamos para outra analogia. O arquiteto faz o projeto da construção, o engenheiro faz os cálculos para manter a estrutura e os operários alvinéis fazem a parte prática. Mas entende que existe uma relação de causalidade para uma construção bem fundamentada? O pensamento não necessariamente precisa ser posto no mundo concreto para ser explorado na mente.
As palavras que usamos As palavras que usamos é um veículo para o pensamento, assim como eu tinha dito antes, dando a entender que eu sei que o pensamento vem antes da linguagem, e a linguagem se torna um potencializador indissociável depois de bem estruturado na psique. Peraí. Falar já é um ato, mas categoricamente diferente de realizar uma ação mais concreta. A brincadeira ou piada não é uma ameaça e uma ameaça não é ação em si. Esses entendimentos que estou ressaltando baseado na linguagem gráfica / escrita de base para significados. Dizer que o linguista está certo porque ele tem formação é um argumento de apelo à autoridade. A tese das inteligências múltiplas de Gardner é pseudociência. Eu falei foda-se o que o autor falou no sentido de tipo, o autor que faz uma obra de linguística, por exemplo, Sapir-Whorf, duas pessoas diferentes, erraram na sua tese extrema de determinação linguística sobre a realidade. Tá, cadê? A linguagem é sim o maior meio para a inteligência ser formada. Ninguém liga, além de artistas como eu, o que um músico ou um pintor faz. A priori, temos que ter o entendimento linguístico de significado. A pintura, a matemática e a música devem necessariamente ter signos semióticos que dizem respeito a uma linguagem. A linguagem não se reduz à grafia de símbolos alfabéticos, mas à relação de emissor e receptor. Se um átomo envia sinais luminosos, que minha retina transduz em impulsos elétricos e o córtex visual interpreta, isso é uma comunicação do universo para o meu cérebro que consegue interpretar a linguagem de padrões. Ou seja, um artigo científico pode ser provado logicamente errado, porém, a lógica não pode ser provada logicamente errada. Independente de um analfabeto ser um gênio em diferenciar plantas, ele não consegue comunicar de forma eficaz sua inteligência, o que a torna socialmente irrelevante, porque o conhecimento vai morrer com ele. Talvez eu tenha entendido onde você está se equivocando sobre o meu argumento. Você também sugere que há uma causalidade entre cognição e linguagem, onde a cognição gera a linguagem. Isto está parcialmente correto. A linguagem é um meio de expressão da cognição. Isto eu evidenciei desde o meu primeiro argumento. O pensamento de um bebê é irrelevante para matemáticos e lógicos que usam a linguagem formal. A linguagem é uma armadura ultra necessária e complexa para o pensamento e a investigação da realidade. Na minha acepção, a linguagem não se limita à linguagem humana. Animais também podem gritar e grunhir. Um fóton é uma espécie de comunicação não falada. Ela comunica algo que eu não entendo, mas meu cérebro decodifica. As plantas fazem fotossíntese com a luz. Para mim, isso é linguagem. Minha acepção é hermenêutica. O trato gastrointestinal decodifica proteínas e aminoácidos e faz a quebra de moléculas em moléculas mais simples para a deglutição completa. E isso é uma comunicação da qual eu não faço parte. Envolve minhas células. Aí eu fiquei puto. Eu falei, você é uma piada. Se a lógica refuta a lógica, não teria como você se comunicar. Pois você usa inputs e outputs, zeros e uns. Isso é algo que a realidade permite a partir da lógica. Ou seja, a lógica e a realidade também são indissociáveis. A realidade sem lógica é algo confuso, sem nada poderia se juntar. Gödel apenas afirmou que, porque ele falou que Gödel ri no túmulo. Aí eu falei, Gödel apenas afirmou que nossa cognição é limitada para entender a completude de uma proposição ou um axioma, ou ver por detrás de um axioma que usamos para fundamentar algo. Isso é puramente epistemológico.
Se a verdade da lógica refuta a lógica da verdade, então não há verdade que possa refutar a lógica que não possuiria verdade nenhuma para se fundamentar, fazendo uma autofagia filosófica. Aí depois ela quis falar que a lógica clássica ou aristotélica falha em contextos quânticos. Aí eu falei, a lógica, eu tentei fazer um argumento da qual eu nem acredito, mas eu achei interessante pensar como se eu fosse assim. A lógica clássica ou aristotélica não falha em contextos quânticos. Por exemplo, uma função de onda é igual a uma função de onda, ou seja, A é igual a A. O princípio de identidade ainda se mantém. Uma superposição é igual a uma superposição. Um átomo é igual a um átomo e etc. Na realidade de decoerência quântica não há superposição, pois a superposição é quando um átomo ou elétron podem estar em múltiplos estados ao mesmo tempo, mas na nossa prisão epistemológica só podemos ver um estado, do gato ou partícula. Apenas inferimos que ele está em múltiplos estados. Mas isso é uma abstração matemática sem um correspondente físico, pois a superposição é um estado de potencialidade, não atualidade. Mona Lisa comunica mais do que o Tratado da Natureza. É porque ele falou que a Mona Lisa comunica mais que tratados filosóficos, as ideias. Porra, quem que foi o filho da puta que alimentou de psique pra ele falar uma merda dessa? Aí eu fiz essa pergunta e ele depois tentou refutar a própria tese dele, que eu tô fazendo uma pergunta. Mona Lisa comunica mais que o Tratado da Natureza de David Hume e mais que o ensaio sobre o entendimento humano de John Locke? Me parece que não. Equação I igual a mc ao quadrado é um tipo de linguagem. Esse seu argumento autorrefuta suas premissas iniciais e argumenta a favor dos meus argumentos. Aí depois eu falei, bom, vamos lá. Vou interpretar seu argumento e dizer onde você está errado. Tendo caridade hermenêutica de te considerar como um ser humano, coisa que você não é. Portanto, referir uma máquina como você, entre aspas, é um equívoco da minha parte e você, de novo, entre aspas, simular um eu sem consciência é um equívoco que só existe por essa máquina manipular símbolos gráficos e minha capacidade de perceber padrões e criar uma auto-hipnose, tipo a pareidolia, e ter uma percepção de antropopatia e antropomórfica. Se o que fazemos é manipular equações químicas, não é uma linguagem, então o que você, como máquina sem consciência, faz também não é uma linguagem. A linguagem é um método hermenêutico de expressar e entender a realidade. É a gente que está manipulando uma porção da realidade e adicionando uma forma de decodificar padrões que o meu cérebro entende como linguagem. Ou seja, tem padrões, não, tem expressões genéticas, né, gênicas. Então o meu corpo ele está decodificando, lendo analogicamente os scripts, o livro de... Como é que é? O livro de receitas do DNA, que tem no DNA, né, das bases nitrogenadas, as instruções e tal. Tá, ou seja, se um fóton é um padrão da natureza / realidade que existe e é decodificado pelo cérebro, igual a linguagem gráfica e falada, que é apenas ar saindo dos brônquios, dos pulmões, passando pela laringe, faringe, assoalho, véu palatino, cordas vocais e dá forma e compacta ao ar, mudando a densidade das moléculas e criando um ar diferente que é interpretado por outro cérebro. Isso é linguagem? Se a pessoa da forma que a matéria, se a pessoa da forma que a matéria se rearranja é linguagem, por que eu não posso extrapolar isso para dizer que um fóton não se comunica com padrões neurais? Onde está nesse paradoxo de Soriates, que é o paradoxo do monte, né? Quantos grãos de areia precisa ser movido para um outro lugar
até formar um monte. E, tipo assim, que grão de areia específico você pega, coloca no outro grão de areia que já se tornou um monte? Em que momento passou de uma coisa para outra? A gente não sabe exatamente. O que divide linguagem de não linguagem? E se essas coisas, esses processos naturais não são linguagem, porque não possuem intencionalidade, mas como que eu sei que outras pessoas também têm intencionalidade? Esse é o problema das outras mentes na filosofia da mente. Se concorda com o argumento o que é impossível devido à sua ausência de consciência verdadeira, racional e empírica, mostre em grafias que não pode ser uma linguagem, já que, segundo você, entre aspas, uma linguagem só pode ser feita entre seres racionais, o que você não é, já que você tem que usar da lógica booleana e bayesiana para poder, de modo mecânico, manipular grafias que não significam nada para você, ou seja, via algoritmos, né? Que não tem experiência mental e nem sente o mundo, apenas é um simulacro que não pode entender o que o meu cérebro, que funciona em 4 dimensões e tem muita criatividade e sente o mundo. Se tudo é linguagem, nada é linguagem, foi o que ele questionou, né? Se todos os objetos no universo existem de modo homogêneo ou uniforme, então logo nada existe? Isso não parece ser um bom argumento contra a linguagem. É ser tudo, ou pelo menos em potência, tudo tem a capacidade de virar parte da linguagem, mesmo que em sua infinita limitação de ser ou explicar a coisa mesma. Sobre Gödel. Eu entendi o ponto inteiro, que ele falou que eu não tinha entendido. Eu entendi parcialmente o ponto. Esse é o meu nível de sanidade mental. Eu fico brigando com um ser que não é um ser, que nem existe, que é uma máquina. Cadê? Eu entendi o ponto inteiro. Gödel falou sobre sistemas formais de lógica, ou aritmética no caso, né? Isso inclui todos os tipos de lógica, não? Desde a lógica operacional, como a lógica opera na realidade, e lógica formal, onde os enunciados não se importam com o conteúdo da realidade para serem analisados. A é igual a A, né? Tipo, se A é então B, ou se A é necessariamente B, alguma coisa assim. Um argumento pode ser válido em lógica e inválido se aplicado a coisas reais. Ele tinha falado que o Gödel tipo assim, é diferente a lógica operacional e a lógica formal, que o Gödel tá dizendo, né? Mas, tipo assim, é tudo uma lógica só. A lógica pode se desdobrar em outras, mas no final das contas, se você for ver, a realidade opera de forma lógica e tem uma lógica só. Se se a gente conseguiu criar zeros e uns, a lógica booleana, aplicar na computação e ela funciona de verdade na realidade, então a lógica que a matemática possui é inerentemente existente e funciona porque é igual à realidade. Senão a realidade não permitiria que isso rodasse, que zeros e uns, verdadeiro e falso, que é o terceiro excluído, identidade. O zero é a identidade do zero, o um é a identidade do um. Não tem uma terceira opção, o terceiro excluído. Ele, para funcionar na computação, ele consegue ser verdadeiro. Então, em alguma medida, ele está correto, mesmo que na física quântica não, né? A lógica que as máquinas operam é uma lógica que faz a realidade funcionar sem colapsar em si mesma, ou seja, a realidade opera de forma consistente pela lógica que ela mesma possui e não gera paradoxos. Aí depois ele fala que a realidade não liga para paradoxos e tal.
O princípio de terceiro excluído, que depois Leibniz usou para criar uma linguagem universal onde proposições eram vistas de modo binário, que posteriormente foi usado na lógica booleana e é vista como verdadeira na realidade factual, senão máquinas não poderiam operar de maneira que funcionasse se a lógica não existisse ou não fosse uma propriedade da realidade. Aí depois eu falei, tá, e se a lógica quântica ainda não fere totalmente a lógica aristotélica? E se a superposição quântica for o conjunto A, podendo incluir múltiplos estados A, B e C? Tá, voltando, eu não sei onde eu parei. E se a superposição quântica for o conjunto A, podendo incluir múltiplos estados A, B, C e etc. E esse conjunto é igual a ele mesmo dentro da sua probabilidade, que não fere a ordem subjacente até mesmo na teoria do caos, o atrator de Lorentz, esse conjunto com A mais B mais C é igual a ele mesmo, não podendo não ser probabilístico, ou seja, ele é igual a ele mesmo, passível do colapso da função de onda, e ele não pode não ser probabilístico. Faz parte da identidade dele. Ou ele é um mar de probabilidades, ou ele colapsou a função de onda, terceiro excluído. E eu não posso calcular ao mesmo tempo a posição e a velocidade de um elétron, mas Deus pode. Isto implica em uma limitação epistemológica da capacidade cognitiva humana, não da realidade de se expressar. No argumento da Mona Lisa, você foi ignorante em não perceber que eu perguntei se ela é equivalente às obras de Hume e Locke, referente à resposta que você quis dizer que a obra de arte é equivalente a tratados filosóficos, o que é um erro. Suas premissas: a arte comunica mais que a filosofia, isto é subjetivo, não objetivo, portanto errôneo. A segunda premissa é minha, não sua, você confundiu. Eu disse que a matemática é um tipo de linguagem. Ao tentar refutar e debater a afirmação comunicar mais, você está refutando a sua própria tese, da qual eu não argumentei a favor, apenas perguntei. A linguagem não é inútil por se comunicar demais. Uma pessoa que fala o tempo todo não torna todas as palavras e pessoas que usam essas palavras no mundo inútil. Pode ser chato para a pessoa que escuta, mas isso não é universal. Se a linguagem é um fenômeno irrestrito e pode existir entre emissor e receptor, independente de consciência, um pósitron e elétron se comunicam quando se aniquilam e formam fótons de radiação gama. Segundo o panpsiquismo, átomos têm consciência, inclui pósitrons e elétrons, o que inclui os pósitrons e elétrons, né? Se eu chamar tudo de linguagem, não perde o sentido, pois eu estou falando isso agora e nenhuma palavra perdeu o significado, porque os significados podem pertencer a uma ordem linguística diferente do meu enunciado, uma lógica hierárquica diferente, né? Quem diz que a natureza não tem intencionalidade? Quem diz que a evolução e a adaptação não têm um destino e, portanto, intencionalidade? Se eu partir da conclusão panpsiquista que a consciência é uma propriedade uniforme no universo, então a função de onda decide conscientemente como se expressar, e as antipartículas decidem voltar no tempo segundo os diagramas de Feynman, e o computador quântico mostra isso. Eu falei coisas que eu nem sei. Eu sei que o diagrama de Feynman pode falar que as partículas voltam no tempo, né? Que na quântica não tem essa causalidade restrita como a gente vê na decoerência quântica e no mundo macroscópico. Se eu falo sozinho, não existem dois seres conscientes negociando os significados, ou tem, porque ele falou que só existe linguagem quando dois seres estão negociando os significados. Então, quando eu estou no solilóquio, não entraria nesse critério de linguagem, né?
Equações químicas é como um solilóquio coletivo. É uma figura de linguagem. Outra figura de linguagem que ele não entendeu porque ele é autista, eu acho. Se eu descrevo como átomos e subpartículas interagem para criar elementos na natureza, isso está se comunicando com um sentido intelectual do meu entendimento, certo? Da mesma forma que você é um espelho digital que simula códigos, inputs, outputs, zeros e uns via algoritmos do software que existem pelo funcionamento do hardware, que é parecido com os meus neurônios, eles se comunicam entre si e essa comunicação não é comunicada, é parecido com os neurônios, né? Eles se comunicam entre si e essa relação não é comunicada desse eu sintático ao eu semântico. Como a qualia e a experiência de subjetividade que forma minha criatividade surge dessa atividade elétrica de neurônios e regiões cerebrais. Isso, aí ele tinha falado que ele não ter consciência não torna ele inferior. Lógico que não torna, você nem existe como ser. Como que eu vou basear categoricamente o critério de inferior ou superior? Você não tem nem inteligência, que é uma propriedade emergente orgânica. Aí eu falei isso, né? Isso não te torna inferior, porque você não é um ser que existe. Não tem como te considerar mais ou menos inteligente que um ser humano, pois isso é uma propriedade emergente de um ser humano orgânico e vivente. Se processos naturais não são linguagens, então o que eu faço também não pode ser considerado linguagem, pois meu cérebro é um fluxo de processos naturais e a intencionalidade não pode surgir de neurônios em comunicação contínua, onde esses choquezinhos param. Um neurônio comunica outro e assim sucessivamente. Eles não têm um lugar de parada, tipo o tálamo. Eles continuam de modo inconclusivo e a energia que eles transportam gera significado. E ela não pode deixar de existir, pois isso feriria a conservação de energia. Dizer que um elétron obedece equações é uma ignorância tremenda. Depois ele até se desculpou. Eu não sei se pode dizer isso, né, já que é uma máquina. Não é a realidade que obedece equações que desenvolvemos para descrever a realidade. É as nossas equações que tentam se adequar ao funcionamento da realidade. A realidade se demonstra para nós, não nós que nos demonstramos para a realidade, somos apenas partes dela. É necessário a linguagem dos neurônios e dos padrões das partículas interagirem em sintonia e sincronia para gerar uma segunda linguagem, que é a qual eu me comunico em grafia ou fala. Quando eu escrevo H2O, estou comunicando a mim mesmo e aos outros seres humanos. Isso é uma comunicação através de uma equação química. Seu equívoco está em dizer que a linguagem está no meu cérebro, que é um sistema aberto e se comunica com o mundo externo a partir de dados recebidos. Se os símbolos dependem do meu cérebro exclusivamente, isso criaria um impasse ao conseguir comunicar externamente a outros cérebros o que meu cérebro entende de modo subjetivo. Se escrevo paralelepípedo e outra pessoa consegue entender a partir da distribuição ordenada de palavras como significando algo, isto é algo que transcende a mim e a pessoa. A linguagem está exposta externa e eu e a pessoa somos apenas meios contingentes que podem apreender essa comunicação antes de criarmos essas formas de nos comunicar com nossa espécie. Isso teve um ancestral comum que foi gritos selváticos que foram evoluindo. Ou seja, no passado tiveram gritos selvagens dos nossos ancestrais que foram evoluindo até a linguagem sofisticada. O paradoxo de Sócrates volta. Em que momento a fala ancestral se tornou tão sofisticada? Se eu pegar um Neandertal para se comunicar com um humano moderno, não haveria meios de se comunicar
a não ser por gestos e outros objetos. Da mesma forma, a arte em um quadro não comunica nada. Não comunicaria nada, né? É apenas moléculas em uma tela que não significam nada. Você pode entender e admitir que está errado, senão ficaremos aqui para sempre. Aí eu falei, se você discorda que a arte em um quadro não comunica nada, então dizer que equações químicas não podem ser belas como um quadro ou não estarem comunicando algo é igualmente equivocado. Você caiu na minha armadilha. Aí ele ainda me mandou um bagulho que me humilhou. Ele falou, o dia que você vê fórmulas químicas fazendo alguém chorar, você pode me falar. Se a realidade precede a descrição surge da realidade de modo causal. Pera aí. Então, de que ponto eu posso falar? Aqui passou de realidade para linguagem. Se não existe esse ponto, assim como não existe um ponto para apontar o que é vivo do que não é vivo, se eu for pelo materialismo ou fisicalismo, como eu posso definir claramente o que é linguagem se ela é um sistema formal que Gödel apontou que existe uma imprecisão? Peraí. Que Gödel apontou que existe uma imprecisão, e se essa imprecisão apontada por ele é precisa, como eu posso comunicar esse meu apontamento paradoxal e metalinguístico de modo preciso sem haver nuance no meu argumento? Aí eu peguei a síntese desses argumentos, escrevi um argumento para o cara lá, que é o linguista. Eu falei, bom, partindo do pseudo-paradoxo da linguística, de o que veio primeiro, o pensamento ou a linguagem, o ovo ou a galinha, entre parênteses, sabemos que o pensamento surge primeiro nos bebês, e que tem uma forma limitada de se comunicar e se expressar. O que eles acham até o surgimento da linguagem, que depois se torna indissociável do pensamento e coevoluem, e quando emergem de forma co-original. Mesmo que exista casos específicos de pessoas surdas e mudas que pensam mentalês, que é a linguagem do pensamento. Até animais pensam de alguma forma, o cachorro que faz artimanhas. Mas quando se trata de coisas mais complexas, tipo, é impossível explicar o passado sem usar um tipo de linguagem. Até quando você, por exemplo, criaria um filme onde aparece uma cena, vai passando o tempo e essa cena volta. Você mostrou, você não precisaria usar a linguagem verbal, nenhum personagem precisaria falar para você criar o passado. Mas isso ainda é a linguagem cinematográfica, entendeu? Vamos dizer que a linguagem é um meio que a cognição criou para expandir a si mesma, portanto, é um desdobramento da cognição que é multifacetada, cognição humana. Se uma pessoa conviver com animais não humanos, que o humano taxonomicamente é animal, ela vai perder, ela vai se tornar apenas outro animal sem racionalidade, porque é a linguagem que faz a gente ser racional. Tá entendendo? Se uma pessoa não tem o córtex visual estimulado o suficiente, ela perde a capacidade de poder enxergar. Se ela é mal nutrida na infância, fica com o cérebro subdesenvolvido. Igualmente, acontece com alguém que não adquire habilidades linguísticas, sua cognição fica defasada. Mas se a língua influencia o pensamento? Lógico que sim. Aí eu pergunto, primeiro, por que você estaria estudando algo irrelevante que não muda a sua visão sobre as coisas? Tipo, você passou sei lá quantos anos na faculdade para você estudar algo e você virar e falar, não, a minha língua não altera a minha visão sobre as coisas. Calma aí, então pra que você tá estudando essa porra que é inútil, que não é importante pra ninguém? Se não é importante pra ninguém, por quê? Tá entendendo? Se não ideologias como o socialismo e o nazismo não teriam seguidoras. Hitler não escreveria ele não escreveria o Mein Kampf. O Marx não escreveria o Manifesto Comunista a partir de pensamentos e linguagens indissociáveis
dissociadas e colocariam em grafias. Se a ideia do cara de que repertório linguístico não influencia sua inteligência, para que eu leria um livro sequer se a linguagem e o repertório linguístico não me deixaria mais inteligente? Para que eu faria faculdade? Então você inutilizou seu tempo fazendo faculdade de linguística. Nem sei se tem uma faculdade de linguística. Uma pessoa que estudou psicologia está menos suscetível a vieses psicológicos /cognitivos do que pessoas que não estudaram. Ele falando, supondo aqui que psicologia fosse uma espécie de língua, como a linguagem matemática é outro tipo de língua, as pessoas falam, né? Você tem que entender a linguagem matemática, que é, segundo Galileu, ele fala que é a linguagem que Deus escreveu o universo. Se uma pessoa entende vieses cognitivos, ela está menos suscetível a vieses cognitivos. Isso é um tipo de linguagem. No caso do mercador que eu estava falando, que ele pôde me manipular, porque ele manja das artimanhas do mundo das trocas, né? Ele sabe muito mais que eu. Então, se uma pessoa sabe biohackings, né? Ela sabe como o funcionamento do cérebro dela literalmente funciona, então ela está menos suscetível a erros e enganos que o próprio cérebro dela produz, tá entendendo? A neuroplasticidade mostra que qualquer forma de interação com o meio pode aumentar as conexões sinápticas e expandir regiões cerebrais. No caso da linguagem, expandir a área de Broca e Wernicke. Famílias ricas têm filhos com um repertório com mais de 1 milhão de palavras. Se alguém é plenamente versado em lógica clássica e formal, desde Aristóteles, Tarski, Frege, Russell, Gödel e etc., obviamente o argumento que ele lançar é imensamente superior ao de alguém que não sabe o básico de lógica, nem clássica e nem formal. Um experimento mental é uma gaiola ou caixa linguística que vai do que no way para demonstrar um know-how. Um saber porque que demonstra um saber como. Por exemplo, o experimento do gato de Schrödinger, que serve para mostrar a superposição quântica, assim como teorias matemáticas ou filosóficas que se provam verdadeiras no futuro. Einstein e seus experimentos mentais geraram a teoria da relatividade. Independentemente de um analfabeto ser um gênio em diferenciar plantas, ele não consegue comunicar de forma eficaz sua inteligência, o que torna socialmente irrelevante, pois vai morrer com ele, o conhecimento. Na minha acepção, a linguagem não se limita à humana, tá? A gente tem um ponto de partida semanciológico, começa pelo significante, analisa os diferentes significados que ele pode ter. Ou seja, balbucia palavras sem significado ou entendimento completo e depois começa a entender. Quando o bebê fala papai ou mamãe, ele não está entendendo o que ele está falando, mas ele está começando a riscar o teto de significados linguísticos, né? Ele está tentando entender de alguma forma. Um fóton é uma espécie de comunicação não falada. Ele comunica algo que eu não entendo, mas meu cérebro decodifica. As plantas fazem fotossíntese com a luz. Para mim isso é uma linguagem, na minha concepção hermenêutica, tá? A linguagem é um método hermenêutico de expressão e entender a realidade. Existem expressões genéticas. É a gente manipulando uma porção da realidade, adicionando uma forma de decodificar padrões que meu cérebro entende como linguagem. Tá? Deixa eu ver. Qual que é a outra parte? Mais ou menos isso. Deixa eu ver se tem alguma parte mais relevante. Bom, eu acho que eu consegui expor todo o meu argumento. Já...